Então, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre diferencial. Por que eu vou fazer esse vídeo aqui? Recentemente eu estava assistindo uma live de um cara que tem um canal de Xbox e ele estava fazendo um vídeo no Forza Motorsport e ele estava dirigindo esse carro aqui. O que acontece, gente? Esse carro aqui, ele é um carro que tem diferencial aberto. Ele é tração dianteira e tem diferencial aberto. O que acontece quando você tem um carro com diferencial aberto? Quando você acelera o carro numa curva, a roda que tem menos peso sempre vai receber todo o torque e a roda que tem mais peso nela vai receber menos torque. Então, se vocês olharem aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, tá vendo que aqui está o desenho dos 4 pneus do carro, ó, aqui bem onde eu estou passando o mouse, ó. O que acontece? Repare que eu vou fazer uma curva para a direita e vou acelerar. Vocês vão reparar que só a roda da direita que vai receber a potência do motor, a da esquerda não vai receber. Ó, fica prestando atenção, vocês podem olhar no carro e aqui na onde marca aqui a temperatura dos pneus, que vocês vão ver, ó. Estão vendo aqui onde eu estou passando o mouse, gente? Que só o pneu da direita que esquentou, porque foi só ele que recebeu potência, então ele começa a patinar. A mesma coisa acontece se eu fazer a curva para a esquerda. Só a roda da esquerda que vai receber potência. Isso acontece quando o carro tem diferencial aberto. Quando você faz uma curva para a esquerda, por exemplo, todo o peso do carro vai para a direita, então a roda da esquerda fica livre e no diferencial aberto só essa roda que vai receber potência. Mas aí o que aconteceu? Entrou uns dois gênios na live do cara que estava jogando Forza Motorsport, dirigindo esse carro aqui, e começou a falar que o jogo tá bugado, que o jogo é joguinho de criança, que o jogo não simula nada, onde já você viu o carro acelerar uma roda só. Os caras começaram a falar que o carro acelera uma roda só. Por quê? Porque os caras não têm ideia de como funciona o diferencial, e aí fala que o jogo tá bugado. Então por isso eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo. O pior de tudo, o que aconteceu, gente? Que o cara que estava jogando também não entendia como funciona o diferencial, então ele começou a concordar que o jogo estava bugado. Então pra vocês verem como que a ignorância é um negócio complicado. Então, para explicar, gente, tá, que o jogo não tá bugado, tá? Que isso daqui é um jogo que simula o diferencial. O que aconteceu? Inclusive os caras começaram a falar assim, não, Forzinho é jogo de criança, vocês têm que jogar Assetto Corsa, que a Assetto Corsa que é um jogo que simula tudo de verdade. Eu vou mostrar para vocês que a Assetto Corsa não simula diferencial, tá, gente? Inclusive ele fala assim, no Assetto Corsa não acontece isso do carro acelerar uma roda só. Tá claro que não acontece, no Assetto Corsa não simula diferencial. Eu vou mostrar para vocês depois que a Assetto Corsa não simula diferencial. Isso aqui que eu expliquei para vocês, gente, é quando você acelera o carro. O diferencial, ele não age só quando você está acelerando. Quando você está desacelerando, a mesma coisa vai acontecer. Tá? Por exemplo, aqui quando a gente está fazendo a curva para a direita, só a roda da direita que recebe a potência, porque ela está sem firmeza, né? Ela está com menos peso em cima dela. A mesma coisa acontece com o freio motor, porque o freio motor vai só para a roda que tem menos peso também. Então só um lado do carro é freado, o lado do carro que tem menos peso não vai ser freado, então o carro roda. Eu vou mostrar para vocês um exemplo na vida real. Se vocês entrar aqui no canal Acelerados, o Rubinho pilota um Lotus Elise. O Lotus Elise tem diferencial aberto. Então, o que vai acontecer? Quando o Rubinho entrar na curva e tirar o pé, né, que aí você tira o pé do acelerador, você aciona o freio motor. Só a roda, no caso aqui ele vai fazer uma curva para a esquerda. Então o que vai acontecer? Só a roda da esquerda do carro que vai receber freio motor. Então o lado esquerdo do carro vai frear, o lado direito vai continuar. Então isso faz o carro girar, ou seja, rodar para dentro da curva. Repara, o que o Rubinho vai falar do Lotus Elise na primeira curva que ele entrar? Ó, escuta só o que ele vai falar. Nossa, o negócio aqui é traseiro, velho. Traseirinha, hein? Então, gente, tá, então estou mostrando aqui um exemplo da vida real, tá? Para vocês não falar que, não é assim que funciona, tá? Então eu mostrei um exemplo da vida real. Vocês podem vir aqui e assistir o vídeo inteiro, vocês vão ver que o Rubinho vai reclamar bastante que esse carro sai muito de traseira. Então ele sai por isso, tá, gente? Porque ele tem diferencial aberto. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o mesmo carro aqui no Forza Motorsport, pra vocês verem que o Lotus Elise vai ter exatamente esse mesmo comportamento, tá? Por quê? Porque esse jogo simula diferencial. Vamos entrar aqui, vamos pegar o Lotus Elise. Aqui, Lotus Elise.
Vamos pegar ele, vamos ver se ele tem o mesmo comportamento da vida real que no jogo. Vamos analisar, né? Porque se for um simulador, né, a lógica do simulador é simular a mesma física que o carro tem na vida real. Então, se o Forza Motorsport realmente é um simulador, o carro tem que ter esse mesmo comportamento. Quando eu fazer uso do freio motor, ele tem que sair de traseira, igual aconteceu com o Rubinho. Ó, eu vou fazer uma curva para direita aqui, ó, tirei o pé, ó, o carro saindo. Eu não estou esterçando, tá, gente, ó. Repara nas rodas dianteiras que elas não estão esterçando. Ó, de novo, estou fazendo a curva, né, normalmente, ó, agora eu bati aqui. Vamos fazer de novo aqui eu tô com pouco espaço. Vou fazer a curva, ó, enquanto eu tô acelerando, o carro não sai de traseira. Eu vou fazer a curva, a metade da curva eu vou fazer acelerando, ó. Tô acelerando, não sai. Tirei o pé. Quando eu aciono o freio motor, a roda da direita, né, essa roda aqui, ó, da direita, recebeu todo o freio motor, essa aqui não recebeu, então esse lado do carro foi freado e esse de cá não foi freado. Então o carro gira para o lado que está sendo freado. Então é assim que funciona. Então, como esse jogo simula diferencial, né, tanto quando você está acelerando ou usando freio motor, então isso acontece por conta do diferencial aberto. Tá? Esse jogo realmente simula o diferencial como ele é na vida real. Aí os caras começaram a zoar, falar que isso daqui é um joguinho de criança, né, que Assetto Corsa que é um jogo de verdade, que é um jogo de adulto, esse daqui é um joguinho bobo. Então agora vamos entrar lá no Assetto Corsa para ver se ele simula o diferencial. A gente já viu que aqui no Forza Motorsport ele simula o diferencial. Agora vamos entrar no Assetto Corsa para ver se ele simula o diferencial também. Então, gente, acabei de entrar aqui na Assetto Corsa, né, porque o cara lá começou a zoar, falar que esse daqui que é o simulador de verdade, que Forza é jogo de criança. Então vamos ver então agora se o Assetto Corsa simula o diferencial. Aqui eu vou abrir o diferencial, tanto em aceleração quanto desaceleração, tá? Aqui está em 0%, todos dois. O que deveria acontecer? Com o diferencial aberto, o carro dificilmente vai sair de traseira, tá, gente? Porque quando a gente for fazer a curva, por exemplo, aqui tem uma curva para a direita. Quando eu for fazer a curva para a direita, a roda da direita deve receber todo o torque e a da esquerda não vai receber quase nenhum torque, né? Seria assim na vida real. Vamos ver agora se acontece isso. Olha o que aconteceu, gente. Tá? Simplesmente errado, tá? Não é isso que acontece na vida real. Assim como eu mostrei para vocês lá no Forza Motorsport, quando o carro tem diferencial aberto, a roda que tem menos peso sempre vai receber todo o torque e a roda que tem peso vai receber quase nenhum torque. Então, quando você tem um carro com diferencial aberto, é muito difícil você fazer esse carro sair de traseira quando você está acelerando. Por quê? Porque toda a potência deveria ir só para a roda do lado de dentro da curva. Então, vocês viram que lá naquele carro que nós estávamos dirigindo lá no Forza Motorsport, só uma roda que recebia torque. A mesma coisa deveria acontecer aqui, só a roda do lado de dentro da curva deveria receber torque. Então o carro não deveria sair de traseira. Porém aqui, né, a gente não sabe como que é feita a simulação lá dentro, porque a gente não tem acesso ao código-fonte do jogo. Só que não é assim que funciona na vida real. Isso aqui não deveria acontecer. Então o cara falou assim, isso daí, né, o cara falando lá do Forza Motorsport, né, ele zoando, esse aí não acontece no Assetto Corsa do carro acelerar uma roda só. Então é por isso que não acontece, porque aqui não simula diferencial. Ó, tá vendo? Ó, as duas rodas continuam recebendo potência do mesmo jeito, totalmente errado. Então é por isso que você não vê acontecer isso no Assetto Corsa, tá? Porque aqui quem tá errado é o Assetto Corsa, não o Forza Motorsport. O que nós vamos fazer agora? Por sorte, a gente tem também aqui o Lotus Elise, o mesmo que nós dirigimos lá no Forza Motorsport e o mesmo que o Rubinho dirigiu. Você viu que tanto na vida real quanto no Forza Motorsport, quando você faz uso do freio motor, ele sai de traseira, né? Eu já expliquei para vocês o porquê. No Forza Motorsport, vocês viram que ele tem o mesmo comportamento da vida real que o Rubinho dirigiu. Vamos ver agora se aqui no Assetto Corsa ele vai ter o mesmo comportamento. Vamos usar o freio motor e vamos ver se ele vai ter o mesmo comportamento. Já vou adiantar que não, tá, gente? Porque esse jogo não simula diferencial. Ó, vamos de segunda mesmo, para ter um freio motor bem forte. Vou fazer a curva e tirar o pé para acionar o freio motor. Olha só, nada
acontece, tá, gente? Nada acontece. Por quê? Porque esse jogo não simula diferencial. Vamos de novo, ó, mais uma curva. Vamos fazer mais aquela curva ali. Eu vou fazer uma reduzida bem forte para acionar o freio motor e vocês vão ver que o carro simplesmente não sai de traseira. Aqui nesse jogo, gente, é como se todo carro tivesse o diferencial totalmente travado. Ó, segunda marcha, acelerando, tirei o pé. Nada acontece. Por quê? Porque esse jogo não simula diferencial, tá, gente? Não simula diferencial. Eu falo pra galera que o Forza Motorsport é o jogo com a física mais realista ultimamente. O pessoal, ah, não, mas não sei o que, porque não sei o que, porque Assetto Corsa e não sei que outro jogo lá é realista. Não, gente, Forza Motorsport, pelo menos por enquanto, entre os jogos que eu joguei, é o que tem a física mais realista, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês agora um outro simulador, tá, para falar mais sobre o diferencial. Mas a lógica é o seguinte, gente, eu tô vendo um monte de gente no YouTube, né, falando e analisando qual jogo é mais simulador, batendo no peito, dizendo que entende. Aí você vai ver, o cara não tem a menor noção do que ele tá falando. O cara fica inventando um negócio de categoria, de syncade, monocade, barrelcade, e o cara jamais fala de física. Por quê? Por que o cara não fala de física? Porque o cara não entende nada. Se você quer analisar qual jogo é mais simulador, você tem que falar de física. Você tem que ver se o jogo simula o mesmo comportamento que o carro tem na vida real dentro do jogo. Tem um monte de gente no YouTube, né, cara, que tem canal grande, falando um monte de bobeira, falando que Forza Motorsport não é um simulador, inclusive falando que o Assetto Corsa aqui é um simulador. E tem outras coisas também, gente, que o Forza Motorsport simula, que outro jogo não simula, né, como distribuição de peso, centro de gravidade, configuração de pneu, né, que eu posso mostrar em outro vídeo também, essas outras coisas. Mas a lógica, né, os caras que entrou lá e começou a zoar o cara, falar que Forzinha é jogo de criança, que aqui no Assetto Corsa não acontece do carro acelerar uma roda só. Não acontece mesmo, porque o jogo não simula diferencial. Então, lógico que isso não vai acontecer. Como o cara não entende como funciona na vida real, o parâmetro de comparação dele é esse jogo aqui, que não tem nada a ver com a realidade. O cara acha que é o outro jogo que simula que está errado. Então, agora vamos lá para o outro simulador, que lá eu vou mostrar de novo, né, o que deveria acontecer com um diferencial realmente simulado. Então, gente, para explicar melhor como funciona um diferencial, eu vou usar aqui um simulador que se chama Vehicle Physics Pro. Aqui está o nome dele, onde eu estou passando o mouse. Ele é um simulador criado para ser usado na Unity. A Unity é um motor gráfico para você criar jogo. Esse asset aqui, ele é criado pelo Edge, que é um simulador bastante famoso aí. E é o seguinte, tem até algumas montadoras que usam ele. Aqui em cima vocês podem ver Toyota, BMW, Volkswagen. Por que eles usam esse asset? Para fazer teste. Antes deles criar o carro, eles jogam os dados no simulador e faz os testes. Então o que acontece? Lá no jogo estava um pouco difícil de eu mostrar o funcionamento do diferencial. O que eu fiz? Eu peguei um carro aqui dentro desse simulador. Repare que eu levantei uma roda e deixei a outra tocando no chão, ou seja, eu aumentei a distância da suspensão da roda direita para ela ficar bem alta, e o carro está com o diferencial aberto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu vir aqui nas configurações do carro, ó, aqui onde eu estou passando o mouse, ó, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, Type Open, ou seja, aqui está em inglês, mas Open é um diferencial aberto. Então, olha só o que acontece se eu acelerar o carro agora. O carro está de primeira marcha, onde vocês podem ver aqui onde eu estou passando o mouse, está com a primeira marcha engatada, eu vou acelerar. Olha o que acontece, o carro não sai do lugar. Por que o carro não sai do lugar? Porque a roda que tem menos resistência recebe todo o torque, ou a roda girando aqui, ó, ela recebe todo o torque, e a roda que está no chão, que está sendo prensada no chão, não recebe nenhum torque. Esse é o problema do diferencial aberto. Então é por isso que teve que criar diferencial LSD, diferencial torque. Esse aqui é uma das desvantagens do diferencial aberto. Ó, eu acelero e o carro não sai do lugar. Só a roda que está no ar, que tem menos peso, que recebe a potência. Agora o que nós vamos fazer? Vamos mudar aqui o tipo de diferencial para diferencial fechado, que é o locked, né, que em inglês quer dizer travado, que é um diferencial travado. Olha só, se eu acelerar o carro agora, o que acontece? O carro está andando, ó. Tá vendo? Por quê? Porque com o diferencial travado, as duas rodas recebem a
mesma quantidade de torque. Ó, tá vendo? As duas rodas girando. Então, é assim que funciona, diferencial aberto e diferencial fechado. Eu trouxe vocês aqui para ver aqui nesse simulador aqui, porque aqui tá mais fácil de eu mostrar, porque eu tenho mais controle, lá no jogo é mais difícil. Então, só para vocês verem que realmente é assim que funciona. Vou voltar aqui de novo, vou voltar pro diferencial aberto de novo. Selecionei diferencial aberto de novo. Vamos ver agora o que acontece. Olha quando eu acelero, ó. Só a roda que tem menos peso, né? Aqui no caso a roda que está no ar, é que não tem peso nenhum, só ela que recebe potência. Então, é isso que acontece. Quando você entra numa curva, você vai fazer uma curva para a esquerda, por exemplo. Todo o peso do carro vai para a direita, a roda da esquerda fica com menos peso, então a roda da esquerda começa a patinar. É assim que funciona o diferencial aberto. Agora, gente, em relação ao diferencial em desaceleração, que é quando a gente faz uso do freio motor, a mesma coisa vai acontecer. Quando você faz uso do freio motor, o freio motor vai mais para a roda que tem menos peso, né? Então, ou seja, o lado que tem menos peso vai ser freado pelo freio motor, o lado do carro que tem mais peso não vai receber nenhum freio. Então, se você recebe mais freio de um lado, o carro gira para o lado que está freando. É tipo aquelas máquinas de esteira, elas não tem pneu que gira para os lados. Como que ela faz para virar? Ela trava um lado, o outro continua girando, né? Ela freia um lado, o outro continua girando, então assim ela consegue virar para a esquerda, tanto para a direita. Então é por isso que se um carro tiver diferencial aberto, você fazer o uso do freio motor, ele sempre vai sair de traseira. Igual aconteceu com o Rubinho pilotando o Lotus Elise lá no canal Acelerados, né? Como vocês viram lá. Então, gente, eu achei esse vídeo aqui que vai ficar perfeito para vocês entenderem. Olha quando o cara segura uma roda, o que acontece? Todo o torque vai para outra. Vocês viram que quando ele segurou uma roda, a outra começou a girar? Ó, olha só que legal, diferencial aberto, ó. Quando ele segura uma roda, olha lá, todo o torque vai para a outra e a outra continua girando. Mesmo que aquela que ele está segurando está travada. Então, assim que é o diferencial aberto. Então, quando você tem muito peso em cima de uma roda, ela fica mais difícil dela girar. Então, é como se você estivesse travando ela. Então, por isso que a roda que tem menos peso, que tem menos resistência, sempre vai receber todo o torque. Então, gente, o moral da história é o seguinte, né? Mas na inteligência, né, do gênio lá, ele falou assim que no caso do Forza Motorsport, o carro estava acelerando uma roda só. Então, ó, pra vocês verem o que a ignorância faz com a pessoa. E o foda, cara, é que você entra na internet, tem um monte de gente falando um monte de bobeira, né, querendo bater no peito, falando qual jogo é mais simulador, e o cara não tem a menor noção do que ele está falando. Então eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo aqui, né, explicar que acontece isso sim, do carro acelerar uma roda só, se ele tiver diferencial aberto, é normal. A mesma coisa acontece com o freio motor, né, ele vai mais sempre para a roda que tem menos peso, então um lado do carro é freado, outro não, por isso que o carro roda. Mas o que é o moral da história, gente? Se você não tem conhecimento básico do que é um diferencial, distribuição de peso, centro de gravidade, inércia polar, coisa extremamente básica, não adianta você ir na internet e bater no peito e falar qual jogo é mais simulador, porque você não sabe. Não adianta você tentar fazer isso, tá? Primeiro você tem que entender o porquê que aquilo está acontecendo, como funciona na vida real, se o jogo bate com a vida real, para você poder julgar o jogo. Aí tem um monte de gente na internet batendo no peito e querendo dar uma de que entende, e o cara não tem a menor noção do que ele está falando. E eu tô falando, gente, de canal grande, tá? O cara que tem muito e muito seguidor, tem muito inscrito, fica falando essas bobeiras na internet. Os caras dão entrevista para dizer qual jogo é mais simulador, e os caras não têm a menor noção do que eles estão falando. Os caras ficam só com aquele papinho, né, para correr da física, e os caras ficam inventando que veja bem, porque esse daqui ele é um Syncade, esse daqui é um Battlecade, esse daqui é um Monocade. Por que não fala de física, né? Por que você não fala de física? Porque de física você não entende, né? Aí é fácil você ficar falando categoria de sei lá, de Cade, Monocade, Syncade. Aí desse jeito é fácil você falar de qual jogo é mais realista. Você só inventa um monte de sigla maluca e não fala de física. Por que você não explica como é que funciona o diferencial? O que acontece com a distribuição de peso, quando você tem mais peso na dianteira do carro, quando você tem mais peso na traseira, né? Por que vocês não fazem isso? Né? É ignorância mesmo, ou será que vocês são um mau caráter mesmo? Então, gente, eu cheguei num ponto que eu estou indignado de ver tanta bobeira na internet, então eu fiz esse vídeo aqui para mostrar como que o diferencial funciona, tá? Para parar com essa
palhaçada de dizer que Forza Motorsport não tem física realista, tá? E não é porque eu sou fanboy, tá, gente? Vocês podem analisar o jogo, vocês jogam aí, fazer o teste para ver se simula, se não simula, porque agora vocês sabem como que funciona o diferencial. E qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários, tá, gente? Que eu tô indignado com essa internet aqui. Valeu, falou!